Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus, aos Hebreus capítulo 10. Aos Hebreus capítulo 10, versículo 19. Aos Hebreus capítulo 10, versículo 19. Para a glória de Jesus. Hebreus 10, 19. O texto diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santuário ou para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Eu vou ler esse mesmo texto, mas na edição atualizada. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. A NVI trata como confiança e a revisada atualizada como ousadia. Eu quero te desafiar hoje a ter uma expectativa. Eu quero te desafiar hoje a ter a certeza de que o teu Deus conhece você. Pouca coisa que você está assistindo aqui é nova. Eu diria que nada é nova. E esse é o grande problema. O culto online não é novo. Você já me ouviu pregar muitas vezes. Mas eu não tenho a mínima noção do que essa palavra pode produzir em você. Algumas vezes eu faço o exercício de perguntar às pessoas o que Deus falou com elas na palavra. E eu tenho a grata surpresa de não raramente perceber que aquilo que elas ouviram nem passou pela minha cabeça que eu estava pregando aquilo. Essa é a beleza do Evangelho. Então, não em respeito a mim, mas ao Deus que, por misericórdia, vai usar a minha vida para falar com você. Para tudo agora. Para tudo. E deixa esses próximos minutos alinharem seu coração. Deixa esses próximos minutos colocarem a sua vida no eixo. Eu creio que a palavra de Deus muda vidas. Eu creio. Feche os seus olhos onde você estiver. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu peço a tua glória e a tua graça. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor nos ajude. Nos ajude a ouvir a tua voz. Tira de nós as distrações. Tira de nós, ó Deus, situações adversas, preocupações, e que a sua palavra seja tão cristalina quanto a água que vemos corrente de uma fonte. Que possamos ter a clareza do que o Senhor está fazendo e falando. Em nome de Jesus. Amém. Eu tenho sempre uma expectativa. Desde muito criança eu tenho nutrido isso na minha cabeça, de que sempre Deus pode fazer algo. Eu vivi minha vida dentro de uma igreja. A igreja não é um lugar novo para mim. Culto não é uma coisa nova para mim. E durante muito tempo eu vim à igreja obrigado, porque o começo das coisas anima. Quando você recebe um cargo, quando você começa a receber uma função, esse começo ele é bacana porque ele te anima. Mas ao longo do tempo, a repetição das tarefas vai cansando e a obrigação pesa. A rotina sempre pesa. Mas uma das formas que eu queria até compartilhar com você, que me faz simplesmente achar que todo culto é um grande culto, é porque além de saber que tudo sempre é muito parecido, eu sempre sei que Deus pode fazer algo novo. Eu sempre carrego a expectativa de que Ele pode fazer algo novo. Só que ter essa expectativa requer muita ousadia, irmãos. É por isso que o autor de aos Hebreus diz: olha, tendo pois ousadia para entrar no Santo dos Santos. O que é o Santo dos Santos? É o lugar onde Deus está. Não é o lugar onde encontro pessoas, encontro palavras soltas, mas é o lugar onde Deus está. O Santo dos Santos é aquele compartimento íntimo que até antes de Jesus morrer na cruz do Calvário era acessado uma vez por ano por um sumo sacerdote. Mas a minha Bíblia diz que quando Jesus deu o último suspiro na cruz, anunciando, está consumado, o véu do templo, aquele véu grosso
que não permitia que as pessoas vissem o que havia no Santo dos Santos, ele fosse rasgado de alto a baixo. Ele começou por cima, porque se rasga de baixo para cima, pode ser que não alcance todas as alturas, mas ele já começou rasgando da altura máxima, para que não haja desculpa, para que seja qual for a altura de alguém, o tamanho de alguém, todos tenham acesso. Mas esse texto diz que essa expectativa de que Deus vai fazer alguma coisa, e eu não estou falando só de igreja, essa expectativa, ela precisa de uma ousadia. Ela não é manifestada em algo comum, numa oração comum, numa fé comum, mas é a ousadia. Não existe um resultado relevante se você não entender que o reino de Deus é o reino da ousadia, é o reino do atrevimento, é o reino de você ter coisas dizendo para você não, 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 e você ser um baita de um atrevido e dizer sim, 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 sim. É o reino de que as portas se fecham umas às outras, e você é tão atrevido, tão ousado, que mesmo tendo as portas trancafiadas com cadeados terríveis, você ainda insiste em tocar no assunto e colocar as mãos no cadeado. O reino de Deus é o reino da ousadia, é o reino onde eu não oro de qualquer jeito, mas eu oro com ousadia. Eu toco em assuntos, não, eu não vou orar por gripe, eu não vou orar por coisas que eu consigo mudar minha vida com um remédio na farmácia, eu não vou orar por coisas que o meu dinheiro compra, isso eu já tenho na mão, mas eu vou orar pelos impossíveis. Eu vou me propor a levantar minhas mãos para falar sobre assuntos que estão muito além das minhas condições humanas. Eu vou me propor a esperar, não óbvio, não aquilo que alguém pode me dar, mas eu vou propor a ter uma fé esperando aquilo que ninguém pode me dar. Quando eu penso em reino de Deus, eu penso nisso. Eu penso num reino de ousadia, e é por isso que eu vejo o autor dos Hebreus tendo, pois, ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. É a ousadia que me faz chorar pelo que eu perdi. Chorar, não chorar melancolicamente, mas chorar com a gana de ter de volta, e não ter de volta igual, mas ter de volta recuperado. Ousadia para vencer as obras da carne, e ao invés de abrir minha boca e ficar enumerando as várias coisas que eu não consigo ficar mais na igreja, eu não consigo sair do pecado, eu não consigo largar o cigarro, eu não consigo firmar nisso. Ao invés de ficar enumerando o poder das obras da carne na minha vida, mas a ousadia de, ainda tendo a obra da carne circulando em mim, a ousadia de, apesar de tudo que eu sinto, de apesar de tudo que eu tenho vontade, priorizar o reino de Deus, priorizar a oração, priorizar o serviço da casa de Deus. Ou você acha que servir a Deus é coisa para frouxo? Começar a servir, qualquer um começa, mas se manter servo, jamais tenha dó de um servo, jamais tenha dó de um crente fiel. Você não sabe que tem que ter muita ousadia para servir a Deus, tem que ter muita ousadia para servir a Deus, ousadia para viver. Efésios capítulo 5 versículo 18, quando o apóstolo Paulo diz: olha, não vos embriagueis com vinho, não se embriaguem com vinho, porque ter força com vinho, beber cachaça para ficar corajoso, né? Usar droga para enfrentar a realidade da vida, isso é coisa que qualquer um faz. Tem que tomar uma decisão difícil e passar no boteco antes e encher a cara, isso qualquer um faz. Agora, não me embriagar com alucinógenos, não me embriagar com estimulantes, mas me encher do Espírito Santo para tomar decisões, tem que ter muita ousadia. Tem que ter muita ousadia para estar sóbrio na vida. E a única coisa que me adrenalina, a única coisa que me energiza é a oração, é o louvor. Tem que ter muita ousadia, irmão. Por isso que o reino de Deus não é o reino dos frouxos, o reino de Deus não é o reino das vítimas. Eu não sei a sua Bíblia, mas a minha diz que Ele é Senhor de senhores, e Ele é Rei de reis. Enquanto você não for um senhor, Ele não é o seu Senhor. Enquanto você não reinar sobre suas emoções, Ele também não é seu rei. O reino de Deus é o reino da ousadia. Por que é o reino da ousadia? Porque nós fomos chamados para crescer. Nós somos chamados para crescer.
E se tem uma coisa que dá medo é crescer. Se tem uma coisa que dá medo é crescer. Porque a criança, ela anda debaixo da saia da barra da saia da mãe. E conforme você vai crescendo, você começa a aparecer para a vida. Agora você não precisa que ninguém te coloque em um ônibus, você já entra sozinho. Agora você já vai ter um chefe e não tem como pedir para a mãe e entrar numa reunião na empresa com você. Você começa a ter responsabilidade sobre as suas atitudes e não dá para transferir. Reino de Deus é o reino do crescimento. É o reino de ser luz, ou seja, chegar num lugar e chamar a atenção. É o reino de ser sal, entrar num ambiente, numa família, numa empresa totalmente sem sabor, e de repente a minha vida começa a ser um centro de atenção, não porque sou eu, mas pelo que eu carrego. Portanto, eu não consigo ver uma vida cristã sem ousadia, porque ser sal e luz é chamar a atenção. Ser sal e luz é ser vitrine, é ter sua vida comentada, analisada, discutida, e tem que ter muita ousadia para carregar o evangelho, não ir para alucinógenos, e tem que ter ousadia para saber que o que me mantém de pé é entrar no Santo dos Santos. Pastor, como que eu tenho ousadia? Ousadia não tem nada a ver com dinheiro. Ousadia não é ser irresponsável e briguento. Não. Ousadia, a ousadia que eu estou pregando aqui só é possível com uma coisa: avivamento. Se você quer ter ousadia para enfrentar a sua vida, você precisa ter um avivamento. E como é que eu tenho avivamento? Duas coisas, guarde isso. Primeira, quando as minhas palavras se aproximam das minhas práticas. A gente vive uma época de uma igreja frágil, uma igreja que tem muito barulho, grita muito. E quando eu digo a igreja brasileira. Uma igreja muito ativa em redes sociais, uma igreja que é muito prática, muito rápida em falar, propagar, postar, mas uma igreja extremamente frágil quando o assunto diz respeito à minha vida. Sou muito bom em dar conselho aos outros, sou muito bom em entender e analisar a vida dos outros, mas quando é o diabo e eu e o diabo, simplesmente eu não consigo me ver firme. Parece que os conselhos que eu dou para todo mundo, para mim não cabem. Parece que os versículos que eu encaminho para todo mundo, por quê? Porque as minhas práticas estão longe das minhas palavras. Se você quer ter avivamento, você não pode ter as suas práticas longe das suas palavras. E se você quer ter avivamento, você tem que ter uma indignação santa, porque você só transforma o que você ama. E eu quero, você já percebeu que eu estou pregando sobre ousadia? Eu quero lembrá-los de um texto, e desse texto eu vou tirar rapidamente algumas lições, e nós vamos orar e Deus vai te erguer hoje aqui. Você que está passivo, calado, sabe? Deus vai te dar hoje um caminho para você ir até Ele. E você vai levantar-se com ousadia. Você vai abandonar as bebidas. Você vai abandonar os alucinógenos de amizade. E você vai entender que se você tiver essa ousadia que estou pregando aqui hoje, você vai entrar no Santo dos Santos. E se você entrar no Santo dos Santos, a sua vida muda. Eu digo para você, Jesus muda vidas. Oh meu Deus, Jesus muda, gente. Jesus pega a pessoa mais torta que existe, mais problemática, Ele endireita essa pessoa. Jesus pega a pessoa com o passado mais sombrio. Oh meu Deus, quantas pessoas você já conhece? Eu conheço várias que tinham uma vida torta, complicados, que nem mesmo a sociedade tinha paciência com eles, e Jesus os lavou, restaurou, tudo porque essas pessoas tiveram ousadia. Há um texto que eu amo, Evangelho de Mateus capítulo 14, versículo 15. Evangelho de Mateus capítulo 14, versículo 15, a partir do versículo 25. Evangelho de Mateus 14, a partir do 25, diz assim: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. E quando o viram, andaram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo.
Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ter contigo, ou manda-me ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andando sobre a água, e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Eu não vou me ater aos detalhes. Esse talvez seja uma das experiências mais pregadas na história. Mas o que eu fui desafiado nesse texto a compartilhar com você é quando Pedro toma a ousadia de viver algo sobrenatural, e Jesus entra no pedido dele e diz: venha viver algo sobrenatural. O que me chama a atenção nesse texto é que essa experiência linda de ter um homem andando sobre as águas aconteceu num momento que o pano de fundo era muito medo, era muito barulho. O vento faz barulho, era altas rajadas de água, trovões, relâmpagos, era um barco sendo agredido por ondas, e um barco em solavancos, com pouca estabilidade no chão, talvez um homem sendo jogado de um lado para o outro, e um Deus que, quando visto no meio de toda essa tempestade, se parece com um fantasma. Tem horas que as lutas são tão grandes que a gente fica até confuso: será que é Deus? Será que não é Deus? Mas o que me encanta é ver um Pedro dizendo: se tu és o Cristo, deixa-me viver uma coisa sobrenatural nesse pior momento. Se tu és o Cristo, então me deixa fazer uma coisa que ninguém nunca fez. Apesar das ondas, apesar do barco balançar, apesar do dinheiro ter acabado, apesar da traição, se tu existe, Cristo, deixa-me ter uma experiência que ninguém nunca teve. E o que é lindo é que do lado de lá não vem um sermão, do lado de lá não vem uma bronca, do lado de lá não vem: não cala a boca, seu ousado, fica quieto, seu enxerido. Vem uma palavra dizendo: venha. Será que tudo na nossa vida tem que melhorar para finalmente a gente viver algo especial? Será que, ainda que as lutas estejam tão grandes, e que eu consiga ver Deus como um fantasma, e tem hora que eu falo: meu Deus, a minha alma diz que é Deus, que não é de Deus, e está tudo bem. Pedro estava confuso, mas apesar de estar confuso, apesar de estar molhado, balançando, ele tem a coragem de olhar, e ele nem está vendo direito se é Jesus ou não, mas: Senhor, se for tu, deixa-me aí. Irmãos, é difícil você entrar numa piscina sem saber nadar. É difícil você entrar no mar sabendo que a água está batendo no umbigo. E agora você colocar os pés para fora de um barco que está em solavancos, no meio de uma tempestade, onde existem correntes, existem marés, enfim, e você saber e confiar. Essa pessoa está tomada por uma ousadia muito grande. E aqui eu queria te ensinar isso, te ensinar que Deus está em algum lugar da sua tempestade. Deus está em algum lugar dessa situação de crise. Deus está em algum lugar dessa sua família problemática. Deus está em algum lugar dessas suas crises neurológicas, psicológicas. Deus está em algum lugar. E talvez Ele não está sentado no trono. Talvez você não está vendo Ele de forma linda. Talvez você está vendo Ele como um fantasma, como Pedro viu. Mas o que muda não é o que você está vendo. O que muda é o que você consegue se dirigir a Deus, apesar de tudo o que está acontecendo. Você quer viver ousadia? Você quer viver ousadia? Existem algumas regras. A primeira delas: nunca, jamais ouça o conselho daqueles que ficam no barco. A nossa vida está rodeada de pessoas fracas. A gente tem gente que mora conosco, que trabalha conosco, que são covardes.
Não tenha dúvida de que quando Pedro tentou colocar o pé para fora do barco, não tenha dúvida que alguém tentou segurar na mão dele, dizendo: você está louco? Isso é uma alucinação, você está louco? Nós somos pescadores experientes. Rapaz, você está louco? Você sabe que ninguém sobrevive em mar aberto. Vai ser drenado para baixo, vai ser drenado para o fundo do oceano. Se você quer viver algo com Deus, saiba que muito perto de você sempre vão ter pessoas que não terão coragem de sair do barco. Sempre terão pessoas que não terão coragem. E você, se você quer viver algo com Deus, você precisa ter ousadia para entender que apesar das pessoas que não têm fé, que estão muito próximas a você, você não pode permanecer no barco. Tem pessoas que não têm fé, e por isso, pelo fato delas não conseguirem ter coragem de colocar o pé para fora do barco, elas querem que ninguém coloque. Pelo fato de elas não conseguirem empreender na sua vida, elas não querem que ninguém empreendam. Pelo fato de não conseguirem ter fé que Deus cura relacionamentos, elas não querem que ninguém tenha relacionamentos. Pelo fato de serem tão frustradas ministerialmente, de não pararem em igreja alguma, agora que você está se firmando, elas vão logo para a tua cabeça dizendo: olha, nem se iluda, porque tudo vai dar errado. Você tem que entender que pessoas que não têm coragem de sair do barco, elas odeiam aqueles que querem sair do barco. Pessoas que têm medo de vencer, elas têm ódio daqueles e inveja daqueles que têm ousadia de, num dia de muita tempestade, ainda crer no sobrenatural. Seja por falta de ousadia, falta de coragem. E eu quero que você entenda: procure sempre olhar para aqueles que andam sobre as águas e não para aqueles que ficam dentro de um barco. Procure. Relacionamentos não são neutros. As pessoas que convivem comigo influenciam o que eu penso. As pessoas que moram comigo, as pessoas que andam comigo, as pessoas que eu mais converso. Você nunca será neutro diante de um relacionamento. E o seu relacionamento hoje são com pessoas que saem do barco ou que ficam no barco? Quem são as pessoas que estão mais próximas a você? Pessoas que no meio dos ventos fortes, sombrios, e você, sei lá, dá aquela ousadia de dizer: eu vou arriscar, eu vou ir. São pessoas que dizem: vai lá, meu, é melhor fracassar do que desistir, vai lá. Ou são pessoas dizendo: não, é melhor ter esse pouquinho guardado aqui do que você arriscar e perder tudo. Quem são as pessoas? São pessoas que te ajudam a orar? Ou são pessoas que estimulam você a parar de orar? São pessoas que contribuem você e acrescentam na sua vida? Ou são pessoas que tiram de você? Que tipo de gente está ao seu redor? Aquilo que você almeja alcançar em Deus tem tudo a ver com quem anda com você. Os lugares que você alcançará diante de Deus tem tudo a ver com as pessoas que andam com você. Um saiu do barco, 11 ficaram nele. Perceba, tem muito mais gente para ficar no barco do que para sair. Perceba que uma pessoa que quer vencer, ela anda muito mais sozinha do que acompanhada. Se você quer ter ousadia, não ouça quem fica no barco. Se você quer ter ousadia, segunda coisa que eu quero te ensinar: não tente o impossível na sua própria força. Pedro, ele não decide sair do barco no impulso. Eu vou abrir a empresa que vai dar certo. Eu vou casar que vai dar certo. Eu vou noivar. Eu vou abrir uma igreja. Não. Ele fala: eu até vou, mas ele fala antes: se tu és o Cristo, se tu és o Cristo, deixa eu ir sobre as águas. Ele não sai andando: se tu és o Cristo, me segura aqui. Não. Se tu és o Cristo, deixa eu ir. E ele não arrisca colocar o pé para fora do barco sem antes ouvir um vem de Jesus. Ele não arrisca. Ousadia não é fazer tudo do meu jeito. Ousadia sim é não ouvir as pessoas que ficam no barco, mas é entender que aquilo que eu quero viver, a família que eu quero construir, a empresa que eu quero construir, o ministério que eu quero construir, a reputação, a minha vida financeira, eu sei que isso está além dos meus limites, e eu não posso correr o risco de colocar meus pés no lugar que está além das minhas forças, sem antes ouvir um vem de Deus. Você não pode. Você só descobre tudo o que você pode depois de descobrir tudo o que você não pode. Você só descobre tudo o que você pode só depois de ter descobrido tudo o que você não pode.
E eu quero te dizer que você não pode andar sobre as águas. Você não pode ser feliz sozinho. Você não pode prosperar sozinho. Você não pode vencer a enfermidade sozinho. Então, antes de querer poder as coisas, tenha consciência de que você não pode. E é por isso que Pedro, antes de colocar o pé para fora do barco, ele pergunta: se tu és o Cristo, deixa-me ir. E quando Jesus diz: vem, irmão, meu irmão, quando Jesus diz vem, quando Jesus diz abra a empresa, quando Jesus disser casa, quando Jesus disser estou contigo, pode ir. Pode ir contra o mundo inteiro. Pode ir, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Se Jesus disse vem, se Jesus disse vem, esquece o diabo. Se Jesus disse vem, esquece demônio, esquece pombagira. Se Jesus disse vem, esquece macumba, esquece cara feia, esquece agiota. Se Jesus disse vem, esquece ameaça de morte, porque se Jesus disse vem, ninguém pode impedir você de ir. Se Jesus disse vem, vá. Mas o que a gente vive hoje? Pessoas que querem viver o impossível e começam nas suas forças, e quando dão errado, colocam Deus. Aprenda, você tem que ter ousadia para não colocar Deus nos seus finais, mas você tem que ter ousadia para colocar Deus nos seus começos. Qualquer tolo coloca Deus no seu final. Qualquer tolo lembra da casa do pai no meio do chiqueiro. Qualquer tolo lembra do pai quando perde tudo. E ele é o pai dos finais também. Mas o ousado é aquele que entende que ele tem muito ânimo porque está começando, ele tem muito apoio, ele está seduzido pelo início, mas ele tem ousadia para dizer: eu não saio do barco sem ele, eu não começo sem ele. Tenha ousadia para não ouvir quem fica no barco. Tenha ousadia para não sair do barco sem antes saber que é algo maior que você. E para isso você tem que entender que algo além do seu limite, você precisa de Deus. E terceiro, não fique no barco. Não fique. Não fique. Eu sei que Jesus disse vem, mas agora eu tenho que me apoiar no barco, eu tenho que olhar o limite. Os ventos ainda sopram, o barco ainda solavanca. Há gritos dos outros apóstolos, há um barulho. Jesus ainda não é nítido, ainda é um fantasma, é um contorno de um corpo em meio a ventos. E agora é a hora do vamos ver, porque ele falou vem, mas ele não veio me pegar no colo. Eu tenho que tomar a atitude de sair do conforto e da segurança de um solo que ainda balançando, mas ainda é firme, e colocar meus pés na água. E ninguém nunca andou sobre a água, ninguém nunca. E você não precisa ser um físico para entender que o corpo humano não flutua, porque o corpo é mais pesado que a água. Mas agora eu tenho que passar a minha primeira perna sobre o barco. E enquanto eu passo a primeira perna, o outro pé ainda está apoiado pelo solo do barco. Mas daqui a pouco eu tenho que tirar o outro pé, e tudo que me sobra é a água. Esse é o momento de maior crise. A ousadia para não ouvir as pessoas que estão no barco, ok, eu vou continuar. A ousadia para orar, pedir a Deus, ok, mas é a ousadia de não ficar no barco. Ok, eu não ouço as pessoas, ok, Deus disse para eu ir, mas agora eu tenho que fazer alguma coisa. E esse fazer alguma coisa é a crise. Porque agora é o arriscado, agora é o perigoso. A sua fé é uma fé de confortos, a sua fé é uma fé matemática, a sua fé é uma fé que se encaixa perfeitamente em circunstâncias, ou a sua fé é uma fé de crises, é uma fé de impossíveis, é uma fé que ela persiste ainda quando não tem todas as peças. É uma fé que é possível ir ainda, mesmo que o perigo seja constante. Pastor, é arriscado. Pastor, o que eu estou fazendo é perigoso. Pastor, o que eu estou fazendo, mas há um chamado de Deus nisso. E eu vou porque o que honra a Deus não é o natural. O que honra a Deus é o sobrenatural. E Deus não tem compromisso com você, Ele tem compromisso com Ele. Se você não sair do barco, nada vai acontecer. Se você não sair do barco, nada vai acontecer. Pedro desce do barco, mas se ele tivesse recebido o sim de Deus e não saísse, ele não experimentaria a experiência única, sobrenatural de andar sobre água. Ninguém nunca mais andou sobre águas. Ninguém nunca mais andou. Mas um homem
que ouve Deus e vai, ele anda. Você sempre terá a palavra de Deus primeiro, e depois você tem que ir. E o que é interessante é que a palavra de Deus não deixa os caminhos mais calmos, os caminhos mais tranquilos, mas a palavra de Deus, ela prepara o seu coração para, ainda em caminhos turbulentos, você ir. Eu quero liberar essa palavra para você hoje. Deus está dizendo: saia do barco, venha. Mas como, pastor? Não dá para diminuir um pouquinho os ventos? Não dá para eu ter algum sinal? Não tem sinal, não há nenhuma melhora, mas há uma palavra que no meio de toda a escuridão da noite, dizendo: venha. Nós precisamos ter uma visão clara, que apesar de tudo, há uma palavra, tendo a ousadia de não se embriagar com vinho, mas encher do Espírito Santo, e avançar, a ousadia. Termine o que não dá certo, e comece algo novo. Coragem para mudar, coragem para crer diferente, coragem para que apenas só eu, pastor, ninguém mais acredita, mas eu creio. 11 marmanjos zombando de mim, 11 marmanjos dizendo que eu sou um tolo, 11 marmanjos dizendo que é uma alucinação. Pois que digam que é alucinação, pois que digam que a forma como eu oro, vivendo o que vivo, é alucinação. Pois que digam que o fato de ser um crente fiel, um dizimista fiel, numa época de escassez, que seja uma alucinação. Esse cara está louco, é uma alucinação. Mas eu sei o que Deus falou comigo. Não espere que as pessoas ouçam o que Deus falou com você, porque o vem que Jesus disse, todo mundo ouviu, mas só entrou no coração de um homem. Não espere que as pessoas sintam o que Deus falou com você. Não espere que haja torcida organizada, porque o vem de Jesus para você é só para você, é só para Pedro. É algo que Deus tem para você, que é só com você. E uma vez que você é capaz de obedecer o vem de Jesus, uma vez que você se desconecta dos recursos humanos, dos apoios humanos, e você só se conecta com aquilo que Ele diz, Ele garante você. Sobrenaturais não vêm de montes, sobrenaturais não vêm de línguas estranhas, sobrenaturais não vêm de mantos, de sair rodando pela igreja. Sobrenaturais vêm depois que você tem a ousadia de obedecer o que Jesus mandou você fazer. Quer viver o sobrenatural? Faça o que Ele mandou. Mas como que eu sei o que Deus falou? Você vai saber. Você vai saber porque os caminhos de Deus sempre dão medo. Os caminhos de Deus sempre arrepiam. Os caminhos de Deus fazem a gente perder o sono. Os caminhos que são de Deus desafiam a nosso limite. Deus nunca vai te dar um caminho para que você durma em paz. Muitos caminhos de Deus tiram o nosso sono, perturbam nossa alma. Mas são esses caminhos que glorificam o Pai. São esses caminhos que as pessoas vão dizer: não é possível que Pedro andou, ele só andou sobre as águas porque Jesus estava lá. São caminhos que as pessoas vão olhar para você e dizer: não é possível que ele se ergueu de onde estava, ele só se ergueu porque Jesus estava lá. Ele só saiu dessa bebida porque Jesus estava lá. A família dele só está de pé hoje. Não é possível, eu conheço ele, eu sei a história dele, eu sei que homem afunda, eu sei que pessoas como ele não conseguem isso, eu sei que pessoas que vêm da história dele não conseguem, eu sei, mas eu sei que se ele conseguiu, algum fator sobrenatural estava lá. E eu não sei, meu irmão, mas a minha vida eu não quero que ninguém explique. Eu não quero que a minha vida caiba em livros, eu não quero que a minha vida caiba em lousas, eu não quero que as pessoas consigam explicar, eu quero que as pessoas digam: olha, apenas veja, mas é inexplicável. E é isso que eu quero que você viva. Ousadia não é apenas um grito histérico no escuro, sem rumo, mas a ousadia é se descomprometer com a força dos ventos, com a agressividade da tempestade, fechar os olhos e dizer: nunca ninguém fez isso, mas se tu estás dizendo, eu creio. Não precisa que ninguém do meu bairro tenha vivido isso, não precisa que ninguém da minha família tenha vivido isso, mas se o meu Deus disse que venha, eu serei o primeiro da história. Pois bem, eu serei. Mas Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Escute, o barco para quem não crê é a segurança, mas para quem crê, a segurança está sobre as águas. O incrédulo tem segurança no natural, mas o Filho de Deus tem segurança no descontrole, no sobrenatural. Repreenda a comodidade da sua vida hoje. Repreenda essa fé mequetrefe, de apenas crer quando faz sentido, de apenas crer quando está feliz, de apenas crer quando tem controle, tendo pois ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Eu creio que altos níveis de renúncia provocam altos níveis de avivamento. Eu creio que quando você sacrifica, você vence.
Eu creio que quando você anda contra a maré, você vence. Por que algumas pessoas nesse momento de crise estão sendo abençoadas? Por que os testemunhos financeiros estão pipocando? Porque são pessoas que não viveram a lógica, decidiram sair do barco, decidiram colocar o pé para fora das águas, decidiram ouvir um vem, e não é lógico. Os livros de economia não ensinam isso. Talvez os grandes coachings digam, espere mais um pouco. Talvez a ciência diga, olha, não, eu se fosse você, sentaria quietinho aqui, esperaria a tempestade passar um pouco. Mas eu estou me lixando para os livros. O meu Deus não precisa caber em nada que o homem entenda. O que Deus tem para você, talvez ninguém nunca viveu. Talvez a forma que vai acontecer com você, talvez não aconteceu com mais ninguém na história da humanidade. Só Pedro andou sobre as águas. Talvez tenha algo para você que é só com você. E não adianta você querer que as pessoas entendam, porque talvez por maior boa vontade que elas tenham, elas só estão adiando você, segurando você de viver o sobrenatural. Aí você diz, pastor, mas ainda não é claro que é Jesus. Mas Jesus também não era claro para Pedro. A Bíblia diz que ele parecia um fantasma. Mas a Bíblia diz, Jesus disse, que as minhas ovelhas conhecem a minha voz e a seguem. Ainda que você não veja claramente que Jesus está ali, feche os olhos, porque a imagem pode ficar oculta, mas a voz dele é irreconhecível, não tem como não perceber. A voz dele chega, a voz dele é perceptível. Ainda sem ver claramente Jesus, Pedro vai, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Eu quero dizer, para encerrar, você jamais vai viver o sobrenatural, o inexplicável, se você vive agarrado ao natural. É hora da gente mudar os discursos e começarmos a enfrentar problemas novos, jogar os planejamentos fora e fazer outros, pegar o papel e começar a escrever a história da minha vida a partir de agora, e dentro dessa história incluir os riscos, e dentro dessa história incluir coisas que o meu dinheiro não paga, incluir vitórias que ninguém na minha família ainda teve. É hora de pegar o papel e começar a escrever a história da minha caminhada, escrevendo coisas que, se alguém ler, vai dizer, você é louco. Mas Isaías diz que as coisas de Deus, aos olhos naturais, é loucura. Você tem coragem? Ou você acha perda de tempo? Ou é melhor seguir os 11? A maioria fica. Nem 10% saiu do barco. Não olhe o natural. O poder de Deus não é intimidado pela gravidade das suas circunstâncias. O poder de Deus não é intimidado pela gravidade das suas circunstâncias. O poder de Deus não é intimidado pela gravidade das suas circunstâncias. Levanta suas mãos para cá. O poder de Deus não é intimidado pela gravidade das suas circunstâncias. E como ministro do Evangelho, eu declaro que você está autorizado por Deus a alcançar e atingir objetivos que transcendem os limites humanos. Eu quero declarar uma palavra. Deus está te autorizando a avançar. Deus está te autorizando a atingir objetivos, metas que ultrapassam os limites do homem, que ultrapassam os limites naturais. Deus está autorizando a tua família a ter experiências que ultrapassam o limite natural das famílias. Deus está autorizando você, pastor, você líder, você empresário, a ter algo na sua mão que ultrapassa as lógicas das faculdades. Deus está autorizando homens que conseguem crer a colocar o pé na água e não afundar. Se você for uma carta viva, Deus vai te usar.
Mas Deus não pode colocar coisas profundas em corações superficiais. Deus não pode colocar coisas profundas em corações rasos. Você quer servir a Deus? Opte pelo arriscado, pelo perigoso. Ande sobre as águas, mas pelo amor de Deus, sai desse barco. Pelo amor de Deus, não ouve quem fica no barco. Pelo amor de Deus, não tome uma decisão sem ter o sim de Deus. E pelo amor de Deus, sai do barco. Pedro foi o único dos 12 que pôde dizer: como é maravilhoso experimentar o sobrenatural de Deus num dia de tempestade. Ouça a voz de Jesus te chamando para sair do barco, e não terá sensação maior do que essa. Não terá sensação maior do que essa. Não terá alegria maior do que essa. Ver que eu estou aqui onde estou, porque há uma voz que me sustenta. Eu abençoo você. Você está autorizado a ter objetivos que transcendam os limites humanos, tendo pois ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. E por que eu tenho coragem? Eu não enchi a cara, eu não fumei pedra, eu me embriaguei com o Espírito Santo. Por que eu não paro? Porque eu estou doidão do Espírito Santo. Receba poder de Deus. Receba poder de Deus. Receba. Receba do alto da tua cabeça a planta dos pés. Receba. Receba, receba. Essa fragilidade agora sai. Receba, receba, receba. Mas pastor, ainda é muito. Eu vejo Deus como fantasma. Não tem problema. Ouça. Ouça o Espírito falando com você. Ouça. Ouça essa voz que pega você do mais escuro e leva você para cima. Ouça, vem Pedro, vem. Não olha para o teu pai porque teu pai não viveu isso. Não olha para tua mãe porque tua mãe não viveu isso. Não olha para o teu pastor porque talvez teu pastor não viveu isso. Eu e você, vem Pedro, vem que eu vou te dar algo que ninguém nunca viu. Vem Pedro, eu estou te autorizando a viver algo que ninguém nunca viveu. Talvez, meu irmão, talvez só você está assistindo esse culto online com os 15 aí, e talvez os 15 não entenderam. Mas se você está assistindo aí e Deus está falando, é eu, Deus está falando, venha que você vai ver que eu vou curar o que não tem cura. Venha que você vai ver que eu vou te fazer prosperar em terra de deserto. Venha que eu vou te fazer ter família estruturada em Sodoma e Gomorra. Porque não é o lugar que te abençoa, é a planta do pé que você pisa que torna um lugar abençoado. Venha. Drift into the night, golden sparks, gentle flight. Every wish I never spoke rises high, a fleeting hope. Whispers in the quiet wind, echoes of where dreams begin. Each flame a story, each spark a song, a
place where we